Ronda Rousey acabou de dizer a cada lutador no MMA que o cachê mínimo em seu card MVP é de 40 mil yuans. E lutadores que vêm dizendo há anos que a estrutura de pagamento do UFC está quebrada agora estão apontando para esses números e perguntando por que ainda estão dentro do octógono. Então, vamos analisar como uma única coletiva de imprensa está ameaçando virar todo o elenco do UFC contra sua própria promoção. Em 15 de abril de 2026, Ronda Rousey falou no palco na coletiva de imprensa Rousey vs Carano NSC no Palladium em Nova York. O evento foi apresentado pelo jornalista de MMA Ariel Helwani e deveria ser sobre a promoção do card MVP MMA 1 de 16 de maio na Netflix. Naquele card, Ronda Rousey enfrentará Gina Carano, enquanto o resto do evento apresenta Francis Ngannou vs Felipe Lins e Nate Diaz vs Mike Perry. 3 lutas principais, 6 nomes que qualquer fã de MMA no planeta reconheceria, mas a conversa não se manteve em confrontos e treinamentos por muito tempo. A aparição rapidamente mudou o foco para o pagamento dos lutadores. Rousey ficou no microfone e disse algo que cortou através de cada ponto de discussão promocional no palco. Ela disse que o mínimo absoluto que qualquer lutador no card receberá, mesmo que tenha um registro curto, mesmo que perca, é 40 mil. Ela diz: acho muito importante que levemos o teto, mas também levemos o piso. E então ela torceu a faca. Se você lutar 3 vezes por ano, é muito mais do que um salário mínimo. É algo que o UFC não pode dizer. Essa frase repercutiu de forma diferente dependendo de quem a ouviu. Para os fãs, foi interessante. Para Dana White, foi provocação. Mas para as dezenas de lutadores do UFC em casa ganhando 10 mil ou 12 mil por luta, foi algo completamente diferente. Era matemática. E a matemática não funcionava a favor do UFC. O UFC ainda paga famosamente lutadores que entram em sua organização 10 mil para aparecer e 10 mil para vencer. Mesmo que você lute 2 vezes e vença ambas durante seu primeiro ano no UFC, isso é 40 mil antes de impostos, despesas, taxas de academia e gerenciamento. Então, um lutador iniciante do UFC que tem um ano perfeito de 2-0 termina com a mesma quantia bruta que o lutador melhor pago. Em um único card MVP é garantido apenas por aparecer. Vença ou perca, sem condições. Esse pagamento em nível de entrada no UFC foi travado em 2015 quando parou de aumentar a cada par de anos. Por mais de uma década, o piso não se moveu. A receita do UFC se moveu. Os acordos de transmissão se moveram. O pagamento dos lutadores permaneceu exatamente onde estava. E Rousey não tinha terminado. Seu ponto mais amplo era que o MVP MMA 1 deveria estabelecer uma linha de base mais forte, não apenas um pagamento melhor para alguns headliners. Ela disse que espera que cada lutador no card receba o maior cachê de suas carreiras. E então adicionou uma frase que mirava ainda mais para o futuro. Ela disse: depois deste evento, espero que possamos elevar esse teto cada vez mais alto até que fique em pé de igualdade com os maiores boxeadores, porque é onde está o cálice sagrado para nós. Este é apenas o início. Agora, essa última parte pode soar como blá 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 promocional, mas aqui está porque isso importa. Kenny Cross já afirmou que está ganhando 5 vezes o que um lutador debutante do UFC faz por seu próximo combate contra Saladin Parnassus em 16 de maio. Isso não é um headliner. É um lutador de card preliminar, confirmando que a matemática bate. Lutadores do MVP MMA ganharão pelo menos 40 mil por luta. Muitos ganham muito mais, e vários no topo do card disseram que estão ganhando mais do que jamais ganharam em suas carreiras. Isso não é mais teórico. Os números são reais, e o elenco do UFC vinha observando. O anúncio de Rousey não criou o debate sobre pagamento de lutadores. Derramou gasolina em um fogo que já estava queimando no vestiário do UFC. E o lutador que vinha gritando mais alto era um ex-campeão dos médios chamado Sean Strickland. Semanas antes de Rousey subir ao palco em Nova York, Strickland provocou controvérsia ao rotular a estrutura de pagamento do UFC como predatória em uma entrevista recente. Ele se preparava para sua luta de evento principal contra Anthony Hernandez no UFC Houston, um dos primeiros cards da nova era Paramount. Ele tinha todas as razões para ficar quieto, focar na luta e manter a promoção feliz. Em vez disso, ele foi na Complex e disse que muitos lutadores apenas sussurram atrás de portas fechadas. Se você comparar com qualquer outro esporte, o UFC é o mais controlado. Strickland disse à Complex: não é justo. É predatório. Ele estava respondendo a uma pergunta sobre a nova estrutura de bônus do UFC, que havia sido aumentada sob o acordo Paramount. O pagamento dos lutadores tinha sido um grande tópico no início de 2026. Devido ao acordo de transmissão de 7,7 bilhões do UFC com a Paramount, a promessa de aumentos de pagamento dos lutadores até agora apenas foi cumprida na forma de uma estrutura de bônus aumentada, que viu a figura dobrada de 50 mil dólares a 100 mil. Um bônus adicional de 25 mil OAS para finalizações também foi introduzido. Mas Strickland não ficou impressionado.
Ninguém está ganhando mais, disse ele categoricamente. Então ele explicou a realidade em termos que qualquer pessoa trabalhadora poderia entender. Ele questionou por que alguém gostaria de lutar no nível iniciante na América, perguntando quanto é o aluguel em Vegas, 2.600 quarterrantos, e apontou que uma vez que você paga gerentes e impostos em um contrato de 10 mil, você ganhará mais dinheiro trabalhando no Walmart, cara. Essa frase se tornou um grito de protesto. Mais dinheiro no Walmart. 4 palavras que capturaram o absurdo de ser um lutador profissional na maior organização de MMA do mundo e ainda não poder pagar pelas despesas básicas de vida. Strickland não era um novato amargo. Ele era membro do elenco do UFC desde 2014 e ganhou mais de $1 milhão por sua última luta no UFC 312. Ele estava confortável. Ele estava falando pelos lutadores abaixo dele que não podiam falar por si mesmos. E aqui está a parte que realmente perturbou a operação de Dana White. A crítica de Strickland ao modelo de compartilhamento de receita do UFC e seu aviso sobre o possível êxodo de talentos americanos da promoção devido ao pagamento injusto levantou questões sobre a sustentabilidade das práticas comerciais do UFC. Ele não estava apenas reclamando sobre dinheiro. Ele estava prevendo um resultado. Ele argumentou que lutadores americanos, pessoas que têm que pagar aluguel americano, seguro de saúde americano, taxas de academia americanas, simplesmente não conseguem sobreviver com o pagamento de nível de entrada do UFC. E que o UFC terceirizaria cada vez mais seu elenco para lutadores de países onde o custo de vida é dramaticamente mais baixo. Tem sido observado que Kayla Harrison é a única campeã indiscutível do UFC americana. Strickland insinuou que isso pode ser algo que vemos para sempre se a estrutura de pagamento não passar por uma grande reforma. Se essa previsão se concretizar ou não, o medo por trás dela é generalizado e não começou com Strickland. Para entender por que o anúncio de 40 mil de Rose impactou tanto, você precisa entender o que o UFC disse aos seus lutadores e ao público que estava chegando. O UFC garantiu um acordo de direitos de mídia de 7 anos no valor de aproximadamente 7,7 bilhões com a Paramount Global, colocando eventos em sua plataforma Paramount Plus. Começando em 2026, o acordo calcula aproximadamente 1,1 bilhão anualmente, inclui 13 eventos numerados e 30 Fight Nights por ano, com cards selecionados também exibidos na CBS. Foi uma mudança sísmica. Esse acordo era mais que o dobro do que o UFC assinou com o ESPN em 2018 no que era originalmente um acordo de 5 anos no valor de 1,5 bilhão ao longo daquele período. A matemática era conhecimento público. A receita do UFC apenas de direitos de transmissão havia essencialmente dobrado da noite para o dia, e Dana White fez um grande voto que o pagamento dos lutadores aumentaria como resultado. Ele prometeu que o pagamento dos lutadores do UFC aumentaria em consequência do novo acordo de transmissão com a Paramount. Os telespectadores americanos não precisariam mais pagar por PPVs individuais, pois cada card de luta seria incluído em sua assinatura. Mas para os lutadores, White apenas adicionou: ainda temos que nos reunir e resolver essa situação. A vagueza dessa declaração não foi perdida por ninguém. Os lutadores foram prometidos um ganho inesperado e o que receberam foi uma nota promissória escrita em névoa. Quando a era Paramount realmente começou em janeiro de 2026 com o UFC 324, o primeiro headliner do novo acordo, Justin Gaethje, decidiu testar essa promessa em tempo real. Gaethje confirmou durante a coletiva de mídia do UFC 324 que não estava ganhando mais dinheiro. Não estou ganhando um a mais do que ganharia se este acordo não tivesse acontecido, afirmou Gaethje. Ele reconheceu que lutar lhe deu uma boa vida. Ele era grato, mas a promessa específica de um aumento de pagamento vinculado ao acordo Paramount não estava lá. Dana White revidou no show Pat MCF. White respondeu que Gaethje havia sido oferecido mais dinheiro. Gaethje se recusou a comentar sobre isso durante uma coletiva de imprensa também frequentada por White no dia seguinte. Então, temos um direto entre ele e ela disse. O maior novo headliner era do UFC dizendo que o pagamento não havia mudado e o presidente do UFC dizendo que a oferta estava sobre a mesa mas nunca foi aceita. Sem verificação independente de qualquer forma. O que mudou materialmente foi o sistema de bônus. Dana White anunciou planos para aumentar os bônus de desempenho pós-luta que mudaram em janeiro de 50 mil para 100 mil, juntamente com um novo bônus de finalização de 25 mil sendo introduzido. O presidente e CEO da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, enquadrou isso como um compromisso significativo. Logo de saída após nosso acordo CBS Paramount, Dana White dobrou os bônus de desempenho para lutadores. Shapiro diz, estamos falando de 8 dígitos. Um por um, estaremos observando isso. Mas críticos foram rápidos em apontar o que isso realmente significa na prática. Os bônus são discricionários. Vão para 2 lutadores por evento, às vezes 4.
Enquanto os bônus foram dobrados para 100 mil e um incentivo automático de 25 mil para finalizações foi anunciado, o pagamento base dos lutadores permaneceu relativamente o mesmo. Dana White ainda está limitando bônus de desempenho individual a 2 por evento, significando que lutadores que entregaram performances de highlight reel não receberam o bônus que deveriam ter recebido. Reclamações de lutadores aumentaram este ano, especialmente após o acordo de 7,7 bilhões para Mount. O único ajuste até agora foi um aumento nos bônus de Fight Night que foram dobrados ao lado de novos incentivos de 25 mil recompensando lutadores por garantir finalizações. Apesar desse movimento, preocupações mais amplas sobre pagamento base permanecem não resolvidas. Então, quando Rosey ficou em Nova York e anunciou que o piso do MVP é 40 mil bará para cada lutador, vença ou perca, enquanto o piso do UFC para novos lutadores foi congelado em 10 mil bará 12 mil por mais de uma década, sob uma promoção agora trazendo $1 bilhão por ano apenas em receita de transmissão. A comparação não foi sutil. Foi uma marreta. Até Armen Tsarukyan, uma das jovens estrelas mais brilhantes do UFC, disse que ainda não está feliz com o pagamento dos lutadores, afirmando que não pode continuar assim. E este é um contendor de peso leve ranqueado entre os 10 primeiros, um homem que reconheceu que o pagamento melhorou um pouco sob Paramount, dizendo que ainda não é o suficiente. O que torna o anúncio de 40 mil de Rosey tão devastador para o UFC não é apenas o número em si, é quem está entregando e por quê. Isso é profundamente pessoal. Rosey está atualmente em guerra com o UFC depois que a promoção cometeu o crime imperdoável de recusar seu pedido de retorno. Depois de anos longe do combate, anos gastos na luta profissional e começando uma família, Rosey queria retornar ao octógono. O UFC disse não. E essa rejeição transformou uma das maiores embaixadoras que a promoção já produziu em sua adversária mais perigosa. A ex-campeã do UFC tem sido vocal desde confirmar seu retorno, repetidamente criticando a estrutura da organização, mas ela não estava satisfeita em simplesmente falar. Ela se alinhou com o Most Valuable Promotions de Jake Paul e se posicionou tanto como headliner quanto como co-promotora. Por semanas, Jake Paul e Ronda Rousey têm sido constantemente agressivos e criticando Dana White e o UFC por sua escolha de pagar aos lutadores uma quantia excepcionalmente baixa. E então, na coletiva de imprensa em Nova York, Rosey abriu uma frente completamente nova na guerra. Ela foi atrás da campeã atual dos galinhas do UFC, Kayla Harrison. Durante a coletiva de imprensa, Rosey abordou comentários feitos por Harrison no podcast That Raw MMA. Harrison expressou sua decepção sobre o hype em torno da luta Rosey vs Carano, afirmando que era exagerado e ousou rotular Rosey como irrelevante. A resposta de Rosey foi feroz. Se ela acha que sua luta é a maior luta de mulheres de todos os tempos, por que ela está ganhando menos agora do que eu ganhava 10 anos atrás? Então, adivinhe. Você está superavaliada ou você está sobrecompensada? O que realmente me enlouquece mais do que qualquer outra coisa é como ela pensa pequeno. Isso não era apenas trash talk entre dois lutadores. Era Rosey usando o próprio contra-cheque da campeã reinante do UFC como evidência de que a promoção subpaga seus atletas. Ela estava enquadrando todo o modelo de compensação do UFC através da lente da mulher que atualmente detém seu ouro. E então veio o movimento mais provocador de todos. Rosey tentou publicamente recrutar um lutador do UFC atual bem ali na coletiva de imprensa. Rosey deu um passo além e convidou o escocês de 31 anos, Paddy Pimblett, para se juntar a ela sob a faixa de MMA da Netflix após a conclusão de seu contrato com o UFC. Acho que ele tem mais potencial do que qualquer outra pessoa no UFC, e ele deveria me ligar quando seu contrato expirar. Rosey disse durante a coletiva de imprensa. A ironia era rica. Pimblett é um dos projetos de estimação de Dana White. O lutador que White comparou a um Conor McGregor jovem. Dana White abertamente disse que Pimblett o lembra da carreira inicial de Conor McGregor. E aqui estava Rosey, uma Hall of Famer do UFC, dizendo ao mesmo lutador para deixar a promoção no momento em que seu contrato expirar. A melhor vingança seria um card de MMA bem-sucedido que sustentasse o relacionamento do MVP com a Netflix e atraísse talentos de nome importante para eventos futuros. E a admiração mútua entre Rosey e Pimblett já estava bem estabelecida antes daquele momento. Rosey basicamente confirmou na Comic-Con que o fator entretenimento é o que distingue estrelas de atletas talentosos. Acho que muitos dos lutadores não percebem que eles também são artistas. A pessoa que acho que realmente percebe isso é Paddy Pimblett. E então eu realmente aprecio isso, ela disse. Pimblett respondeu com igual calor. Sim, ela é uma das maiores superastros de MMA de todos os tempos e a maior superstar feminina. Então ter alguém como esse tipo de aplauso é sempre um ótimo sentimento ouvir e ver, disse Pimblett. Então a semente é plantada e vai além de Pimblett. Ronda Rousey também revelou a estrutura de pagamento do MVP que poderia atrair muitos lutadores de MMA iniciantes como Ima. Ela criticou duramente a liderança do UFC por subestimar seus lutadores,
algo que até Joe Rogan achou ser uma crítica justa da promoção de Dana White. E uma das desenvolvimentos mais sísmicas e inesperadas na história recente dos esportes de combate. A Netflix está prestes a fazer sua primeira incursão no mundo do MMA. A promessa de um confronto entre Rose e Carano já teria sido suficiente para atrair toda a atenção, mas a Most Valuable Promotions de Jake Paul e a Netflix aumentaram significativamente as apostas, reforçando o resto do card com um número de grandes estrelas de MMA. Isso não é um projeto de vaidade mais. Isso é infraestrutura. Uma plataforma de streaming com alcance global. Uma copromotora com uma queixa e um plano comercial. E uma estrutura de pagamento que no papel envergonha a maior promoção de MMA do mundo. Então, agora temos uma situação onde o UFC está gerando mais receita do que jamais teve. Uma ação antitrust resolvida em 2025 alegou que o UFC historicamente restringiu a compensação dos lutadores de 13% a 20% da receita. Compare isso com a NFL, NBA ou Major League Baseball, onde os atletas recebem aproximadamente 48% a 50% da receita total da liga através de acordos de negociação coletiva. Não há acordo de negociação coletiva de atletas no UVESCA, pois os lutadores negociam contratos independentemente. Cada lutador está por sua conta. Cada negociação é uma pessoa contra uma corporação multibilionária. Dana White consistentemente defendeu o UFC contra críticas sobre compensação dos lutadores, mantendo que os atletas são pagos de acordo com o valor que geram. Ele afirmou que os lutadores entendem os termos de seus contratos e a estrutura financeira antes de concordarem em competir. E há uma lógica nesse argumento. Ninguém força ninguém a assinar a linha pontilhada. O UFC é o maior palco do esporte. O acesso a esse palco tem valor, mesmo que os contra-cheques na parte inferior do card sejam pequenos. Mas aqui é onde esse argumento começa a rachar. Depois que o UFC assinou o mega contrato de 7,7 bilhões com a CBS, muitos lutadores e fãs esperavam um aumento salarial com um novo aumento de apoio. Quando o aumento não se materializou no pagamento base, a boa vontade evaporou. Alguns lutadores ainda reclamaram que não viram diferença alguma no pagamento, incluindo o ex-campeão dos médios do UFC Sean Strickland, que diz: "Ninguém está ganhando mais maldição." E adicionou: "Você ganhará mais dinheiro no Walmart." E agora a MVP está oferecendo prova tangível de que outro modelo é possível. A estrutura inicial de longa data do UFC foi 10 mil para aparecer e 10 mil para vencer, significando que um novo lutador que vai zero em um ano ainda chega a 40 mil antes de impostos, despesas de treinamento e cortes de gerenciamento. No MVP, uma única luta, vença ou perca, paga o mesmo que um ano inteiro perfeito no UFC para um iniciante. A Comissão Atlética Estatal da Califórnia divulga quanto cada lutador ganha em um evento, o que torna fácil para os fãs verem se essa promessa do MVP se concretiza. Depois de 16 de maio, os números serão públicos. Se corresponderem ao que Rose prometeu, o UFC não será mais capaz de enquadrar o debate de pagamento como teórico. Será empírico. Lado a lado. Se MVP MMA não entregar o que Rose está prometendo, o evento continuará alimentando o mesmo argumento de pagamento que continua pairando sobre o UFC. E fará isso em um momento em que os próprios lutadores do UFC, de ex-campeões como Strickland a headliners como Gates a jovens contendores como Tsarukyan, já estão publicamente expressando frustração. Rose declarou: "Este sonho vai trazer mais oportunidades e maior compartilhamento de receita para lutadores do que eles jamais tiveram. Se isso se concretizar, depende inteiramente se o card 16 de maio entrega a audiência e receita que sustenta o MVP como uma operação em andamento. Se Ronda Rousey vs Gina Carano atinge os números que esperam em 16 de maio, Most Valuable Promotions planeja montar mais eventos de MMA no futuro. Se funcionar, o UFC enfrenta algo que nunca realmente enfrentou: competição significativa pelos serviços de seus lutadores de uma promoção que paga mais, opera em uma plataforma com alcance global comparável e é liderada por pessoas que sabem exatamente como o UFC funciona de dentro. Mais competição para o UFC não significa apenas mais opções para os fãs. Também cria novas oportunidades para lutadores e pode ajudar a impulsionar seu valor de mercado. O UFC mudou o esporte. Construiu o esporte. Tornou os lutadores em celebridades globais. Mas também construiu uma estrutura de pagamento que recompensava o topo absoluto enquanto deixava o fundo para se defender. Por anos, isso funcionou porque não havia lugar para ir. Agora, pela primeira vez em muito tempo, pode haver. E foi uma das suas próprias, uma mulher que uma vez definiu o que significava ser uma campeã do UFC, quem chutou a porta aberta. A pergunta agora não é se os lutadores do UFC estão infelizes. Eles nos disseram que estão. A pergunta é se o suficiente deles está disposto a passar por aquela porta. E se 16 de maio funcionar da maneira que Rose e MVP estão planejando, essa porta vai apenas abrir mais.